Afinal, qual é o grande pecado? Pois é, essa pergunta é feita há mais de 2000 anos e talvez a resposta possa te surpreender. O grande pecado que o ser humano pode cometer não é necessariamente a imoralidade sexual, como muitos pensam, não é necessariamente a mentira, não é necessariamente a avareza, mas é muito mais sutil e profundo. De acordo com C.S. Lewis, o grande pecado é o orgulho. E no capítulo 8 do livro 3, ele apresenta as suas respostas. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender do que eu estou falando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Monteiro aqui do canal Literatura para Leigos, espero que estejam todos bem. Bom pessoal, no vídeo de hoje estaremos comentando mais um capítulo do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Já lemos os 2 primeiros livros, estamos no livro 3, onde ele aborda a temática maior de conduta cristã. E no capítulo de hoje, nós iremos conversar um pouco sobre o capítulo 8, onde ele aborda o grande pecado. E, conforme eu já falei na introdução, o grande pecado, de acordo com C.S. Lewis, é o orgulho. E por que ele vai dizer que o orgulho é o grande pecado? Embora todos os outros pecados que o ser humano comete sejam também pecados sérios, né? Em momento nenhum ele tirou a seriedade dos outros pecados. Pecado é pecado. Só que o motivo que ele destacou aqui, dentre muitos outros, que o grande pecado é a soberba, porque a soberba é algo interior, né? É o desejo da pessoa estar sempre querendo estar acima de tudo e de todos, né? Foi por conta do pecado, foi por conta do orgulho que o diabo, segundo até mesmo C.S. Lewis falou aqui, que foi por conta do orgulho que o diabo se tornou o diabo. Nós sabemos também que foi por conta do orgulho que Adão e Eva pecou, porque na verdade eles, quando quiseram ali ser conhecedores do bem e do mal, né, quando a serpente contou aquela história para eles, na verdade o que fez eles cometerem o pecado foi o orgulho, né? Pô, nós vamos ser, né, conhecedores do bem e do mal, então nós vamos nos equiparar a Deus, né? Ou quem sabe até nos tornarmos, né, vamos nos tornar superiores, né, a Deus. E o orgulho, ele é exatamente isso. C.S. Lewis vai dar aqui vários exemplos, e um dos exemplos que ele dá é esse desejo, né, de se colocar, né, de maneira superior, está sempre querendo ser melhor. C.S. Lewis vai falar aqui que o orgulhoso, ele não necessariamente quer ter as coisas, mas ele ele não necessariamente quer ter as coisas por ter as coisas, ele quer ter as coisas para que os outros saibam que ele tem, né? Ele quer ter as coisas para que ele venha se equiparar ou até superar as pessoas, né? Por exemplo, se a pessoa tem um carro X, ele quer ter o carro Y, ou seja, o carro de segunda categoria, ele quer ter o carro de primeira categoria, né? E o orgulhoso é assim, ele não se contenta em necessariamente obter as coisas, ele nunca está satisfeito, ele quer sempre mais, né? E isso tem tudo a ver com os tempos que nós vivemos hoje, principalmente, né, nesse tempo que a gente vive de redes sociais, né, onde as pessoas muitas vezes postam as coisas nas redes sociais para não necessariamente compartilhar a felicidade com outros, né? Mas muitas vezes para se colocar numa situação melhor, numa situação superior, né? E o principal motivo aqui que ele fala, né, que o orgulho ele é o grande pecado, o principal motivo é porque ele gera inimizade, né? O orgulhoso ele não consegue andar junto com ninguém, porque o orgulhoso ele vai querer sim estar junto de pessoas que sejam inferiores a ele. No momento em que ele vê que uma pessoa está ali no mesmo patamar que ele, ou então um pouco maior do que ele vai querer logo, né, se afastar dessa pessoa. E com o passar do tempo, né, o perigo maior é exatamente esse, né? A pessoa criar inimizades. E o grande perigo maior ainda é a inimizade que o homem tem, né, em relação a Deus. O orgulhoso,
ele não consegue se relacionar com Deus, porque o orgulhoso ele está sempre querendo ser melhor, ele está sempre querendo se superar, e como Deus é um ser extremamente, né, maior e extremamente superior a todos nós, né, ele não consegue se relacionar com um ser todo-poderoso, né? Então, nesse livro aqui, ele defende que se existe um remédio, né, para curar o orgulho, esse remédio é a humildade. E como que o homem consegue, né, ter a humildade? Através da ajuda de Cristo. Só o Senhor pode ajudar, né? Só Deus, só se você se tornando de fato cristão, que você vai conseguir exercer a verdadeira humildade. Porque tem logo no início aqui do capítulo, ele vai dizer que ele não lembra, né, no convívio dele, de ver pessoas sem ser do meio cristão confessar que são orgulhosas, né? Geralmente a pessoa que é orgulhosa não vai falar que é, né? E ele vai falar que, pelo contrário, quanto mais orgulhoso a pessoa for, menos ela vai querer se relacionar com outras pessoas orgulhosas. Ele consegue detectar o orgulho nas pessoas, mas não consegue detectar o orgulho nele mesmo, né? E é praticamente essa resenha que eu posso dizer, né, que eu tenho para hoje, porque o orgulho é exatamente isso, porque se a gente parar para analisar, o orgulho ele é muito perigoso, porque de fato a gente nunca vai estar satisfeito, né? E agora trazendo mesmo para a questão da resenha, né, o meu ponto de vista, eu concordo com o C.S. Lewis, porque de fato o tempo vai passar, a gente não vai conseguir nunca estar satisfeito, né? E o tempo que a gente vive hoje é um tempo exatamente desse. As coisas vão passando, o tempo vão passando, e a gente está sempre querendo performar, está sempre querendo melhorar. É claro que assim, não existe mal nenhum em você querer você querer melhorar, né, como pessoa, você, né, querer obter, né, situações, né, coisas maiores, melhores na sua vida, mas desde que isso não seja um ídolo, desde que isso não seja algo que tire a sua paz. No momento que aquilo ali está tirando a sua paz, aí já é o orgulho, né? E o orgulho, ele é muito perigoso, porque a raiz do orgulho é o próprio diabo, né? O próprio C.S. Lewis aqui fala que o orgulho surgiu diretamente do diabo, porque foi ele que foi o primeiro, pelo menos a gente sabe, né, que agiu de maneira orgulhosa, né? Ele era um anjo de luz e por conta do orgulho ele se tornou, né, o diabo. Ele era Lúcifer e veio se tornar diabo. Então, assim, o orgulho ele é muito perigoso, né? Todos nós temos orgulho, todos nós cometemos esse pecado. E assim, embora o orgulho seja o grande pecado, não significa que ele é o maior pecado. Quer dizer, ele é um dos maiores pecados, mas não significa que ele é o pior pecado que o ser humano pode cometer, né? De acordo com a narrativa bíblica, né, e de acordo com a doutrina cristã, o pior pecado que o ser humano pode cometer é o pecado contra o Espírito Santo, porque de acordo com a tradição bíblica, o pecado contra o Espírito Santo é o único que não tem perdão, né? Então, assim, o orgulho, ele é um dos piores pecados, sim, é um pecado muito sério, mas é um pecado que, se a gente de fato se arrepender, né, ele tem perdão. E todos nós temos um pouco de orgulho, todos nós em alguns contextos somos orgulhosos, alguns mais, outros menos, mas todos nós temos que procurar, né, melhorar em relação a isso. E talvez você se pergunte, né, mas o que necessariamente, já que eu citei, né, o que necessariamente é o pecado contra o Espírito Santo, né? No momento em que Jesus falou do pecado contra o Espírito Santo, foi num contexto ali em que tinha um endemoniado, né, numa determinada cidade que agora eu não lembro, na passagem bíblica, e Jesus curou aquele endemoniado. E ao curar aquele endemoniado, né, ou seja, ao libertar aquele endemoniado, ele criou inveja nos fariseus.
E aí os fariseus, ao invés de reconhecer que era uma ação do Espírito Santo ali, né, que era uma ação realmente de um Deus ali, né, do verdadeiro Deus, eles falaram que Jesus estava expulsando aquele demônio por Beelzebu, né, ou seja, sobre o chefe dos demônios, ou seja, um demônio maior estava repreendendo um demônio menor. Então Jesus encarou, Jesus mais à frente nos versículos disse que aquele ali é o pecado contra o Espírito, ou seja, quando a pessoa não reconhece algo que é de Deus, né, e atribui aquilo que é feito por Deus ao diabo. Então esse é o pecado que não tem perdão, né? Esse é o pecado mais sério. Eu só abri esse parênteses e já estou fechando aqui, porque eu falei, né, que o pior pecado é o pecado contra o Espírito Santo, e eu não podia aqui, né, deixar de explicar esse pecado. Mas voltando para o orgulho, o orgulho ele é muito perigoso, porque a gente corre o risco até mesmo de se isolar, né? E ao se isolar, a gente corre o risco até mesmo de sofrer depressão, porque chega uma hora que a gente quer sempre ser melhor, quer sempre estar acima de todos, né? Porque o orgulhoso, ele quer estar acima de todos. Então, se ele está querendo estar acima de todos, ele não vai conseguir nem olhar para o alto, porque a meta dele é estar acima de todos. Então, à medida que o tempo vai passando, ele não vai conseguindo isso, ele vai, na verdade, desenvolvendo várias inimizades, e quando vê, ele está isolado. E ao estar isolado, pode até mesmo desenvolver uma depressão. Então é isso, pessoal. Essa é a minha resenha de hoje. Não sei se vocês concordam. Coloque aí o ponto de vista de vocês. Vocês concordam com essa análise? Vocês acham realmente que a soberba, né, e o orgulho é o grande pecado? Responda aí nos comentários. Um abraço a todos.